Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, que é a mais interessante, porque a presença da palavra é que vai fazer o milagre segundo as necessidades de cada um de nós. Oh, poderoso Deus, usa os seus servos, porque nós agradecemos a tua palavra, porque só a tua palavra é que nós vamos fortalecer o nome do Senhor. Usa a tua palavra, porque a palavra é segundo a necessidade de cada um de nós. Por isso, nós agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, hoje me foi comigo de trazer a mensagem de Deus nesta noite. Glórias a Deus. E eu confesso para vocês que eu amo, sou apaixonada, aleluia, pela palavra de Deus, em trazer a mensagem. E não é só aqui, né? Eu faço através dos vídeos. E amo, sou apaixonada. Aleluia. E eu já sabia, o pastor não tinha me falado nada, não tinha me avisado, não tinha dito nada. Disse que tinha. Ele disse Glórias que a Deus. falou que eu tinha esquecido, né? E eu me preparei sem saber que eu ia pregar. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, o Espírito Santo, ele Glória fala, a né, Deus, irmãos? Ele glória a trabalha, Deus. né? Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Glória a Deus, aleluia. Tomei um monte de chazinho, porque ontem eu estava na posse lá no Cris, e ainda não passou. Fui tomando chazinho em casa para ver se a coisa alivia, né, irmãos? Glória a Deus. Mas se eu der uma tossezinha aí, vocês não se preocupem, que é assim mesmo, viu? Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 9, versículo 30 em diante. E nós vamos, Marcos, capítulo 9, do versículo 30 em diante. Ele vai, assim, dependendo do horário, o Espírito Santo trabalhar, vai até os 50. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, ó. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queriam que alguém soubesse. Porque ensinava os discípulos, ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos e matá-los-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã é um grande dia. O dia de culto de ceia, a ceia do Senhor, né? Então nós vamos estar aqui tomando a ceia de Deus, participando da ceia do Senhor. E Deus ele vai nos revelar muita coisa nessa palavra. Ele não vai revelar para mim, ele vai revelar através da palavra. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai ser reveladora para o meu e para o teu coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Que Ele possa falar em cada coração. Aleluia. Aleluia. E aqui nessa palavra, irmãos, antes da crucificação de Jesus, antes dele passar pela morte, ele chamou os seus discípulos à parte. Tá? Ele chamou os discípulos à parte. E ele não queria que ninguém soubesse para não atrapalhar aquele momento. Momento que Jesus ia falar com os seus discípulos. E ele disse assim, ó: Glória a Deus. tendo partido dali para a Galileia, ele não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ãos, e morto ele ressuscitará ao terceiro. Deus de glória, obrigado, Jesus.
Em outras palavras, Jesus disse, olha, eu vou ser morto, tá? Eu vou ser morto, vou ser entregue à morte, vão escarnecer de mim, vão zombar de mim, vão me dar vinagre por água, vão me massacrar na cruz, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Que maravilha! Imagine Jesus em pessoa aqui conosco, e ele tem que passar pela morte e dizer para nós, olha, calma, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu estarei com vocês novamente. É como se dissesse, eu vou estar com vocês. Eu vou para o túmulo, mas eu vou ressuscitar, eu vou estar com vocês novamente. E a palavra no verso 32 diz assim, ó, mas eles não entendiam essa palavra. E receavam interrogá-lo. Por que eles não entendiam? Mas lá na frente nós vamos saber por quê. A mente deles estava focada em quem iria ser o maior no reino de Deus. Eles estavam só focados nisso. Eles não estavam no sobrenatural de Deus. Eles estavam mais ali pensando, quem será que vai ser o maior no reino de Deus? Quem será que vai ficar à direita de Jesus? Quem será que vai ficar à esquerda do Mestre? E aqui a palavra de Deus vai dizendo, mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Quantas vezes que nós receamos interrogar uma pessoa que tem o conhecimento da Escritura? Quantas vezes você prefere ficar ali, ó, calado, e você não pergunta, não entende e não pergunta para quem entende, se você quer a explicação da palavra de Deus, para você não errar nessa. Deus de glória! Prefere ficar calado. Olha, eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Ele chegou a Cafarnaum, entrando em casa quer dizer, Jesus, ele passou o seu ministério ali, né, em Cafarnaum. Entrando em casa, perguntou-lhe, quem estava discutindo pelo caminho? Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? O que vocês estavam arrazoando entre vocês? Porque Jesus, ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas, a palavra nem saiu da boca, Deus já conhece todas. Aleluia. E aqui ele diz, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho eles estavam disputando entre eles quem era o maior. Oh, aleluia! Aleluia! Eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. É o que acontece hoje. O ser humano está focado em quem quer ser o maior. Quem quer ser o maior? A posição que vai receber. É verdade. Será que eu vou ser o mais queridinho de Deus? É para mim que Deus olha. E a palavra de Deus diz bem claro que eles estavam discutindo em quem seria o maior no reino celestial de Deus. Mas eles se calaram-se, porque pelo caminho estavam disputando entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12. Jesus, ele tinha particular com os seus. Por isso que na igreja é precisa reunião. Glória a Deus, aleluia. Para dar a explicação da palavra.
o que tem que ser feito, o que não tem, como tem que ser, ter ordem, tem que ter decência. Aleluia. Porque é um lugar onde Deus, Ele trabalha no meio de nós. Aleluia, Jesus. Porque a partir do momento que a gente entra, a gente traz o Espírito de Deus, ainda que seja uma pessoa na igreja, ela trouxe consigo o Espírito Santo. Aleluia. E Deus passa a atuar naquele lugar. Aleluia. E a palavra de Deus diz, no verso 35, que ele se assentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, pois servo de todos. Será o derradeiro de todos e o servo de todos. Jesus está falando da humildade. Ser humilde. E o que é ser humilde? Depender de Deus. Se eu não depender de Deus, eu não consigo nada. Posso trabalhar, posso fazer tudo na vida, que se eu não tiver a dependência de Deus, nada me adianta. Fosse assim, aqueles que têm muito dinheiro, são muito ricos e têm tudo na vida, eles não precisariam de Deus, não é verdade? Todos nós somos dependentes de Deus, e a humildade que Jesus está falando aqui não se trata de roupa, não se trata de casa, não se trata de carro, não se trata de nada disso. Aleluia. Posso andar com um carro muito lindo, o maior carro do ano, e o meu irmão com a bicicletinha andando a pé. Não importa. A humildade está em nós depender de Deus, reconhecer que somos dependentes do Criador. Aleluia. E ele então, ele leva mais fundo. Ele diz assim, ó. E lançando a mão de uma criança, pegou essa criança nos braços e disse: qualquer que receber uma desta criança em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe a mim, mas ao que me enviou. Ele estava falando do seu pai que havia o enviado. E ele pegou uma criança para colocar no meio daquele povo, no meio dos discípulos, que estavam só pensando no coração: quem será o maior? O momento, aquele momento não era a hora de pensar em quem seria o maior. Aleluia. Aleluia. Jesus estava a ser morto. Eles eram para estar com a mentalidade no espírito. Aleluia, Jesus. Verdade. Eles eram para estar fazendo uma reflexão daquele momento, orando com Jesus. Mas eles estavam focados: quem será o maior? E quando a gente quer ser o maior, não adianta. A gente não cresce espiritualmente, a gente não cresce. Nós temos que ser pequeno para poder ser grande diante de Deus. É a matemática dele. Não é igual a nós. Aleluia. E ele colocou uma criança. E eu, pensando nisso lá em casa, fiquei lembrando. Uma criança daquela época não tinha uma mentalidade que uma criança tem hoje. Não. Era tudo mais puro. Uma mente mais saudável. Não é uma criança hoje de 5, 6 anos. Já sabe coisa que, nossa, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada disso. Hoje uma criança já nasce com o celular na mão. Então ele já sabe tudo. Já conhece muita coisa. Então aquela criança que Jesus colocou ali no meio tinha uma mente saudável. E ele disse: olha, qualquer que receber uma desta criança em meu nome, a mim me recebe.
Aí ele está falando das crianças, mas ele está falando de mim, ele está falando de você. Ele está falando dos obreiros que estão aqui em cima, que tem que se tornar com o coração como uma criança, dependente de Deus. Aleluia. Dependente dele em todo tempo. Em qualquer circunstância da vida, depender de Deus. Então ele está falando de uma criança e está falando de nós adultos. Que se nós não nos tornar como uma criança, jamais iremos ver o reino dele. Por causa da santidade que tem lá em cima. Lembra da parábola das bodas? O homem que não entrou, porque não estava com as vestes preparadas para aquele lugar, não tinha o coração como o coração de uma criança. O que tu faz aqui, amigo? Ele ficou mudo, porque diante da luz, ninguém tem argumento. Hoje nós temos. Eu posso argumentar com o pastor Adriano, com vocês comigo, mas naquele dia não terá argumento. Jesus. Nós vamos estar diante da luz. É verdade, meu Deus. E ele vai perguntar: o que tu faz aqui, amigo? Sem as vestes apropriadas a este lugar? Misericórdia. Onde deixasse as tuas vestes? Onde tu parasse? Onde tu caísse? Meu Deus. Por que não levantaste a tempo? Jesus. É dessa forma. Vai continuar aqui no verso 38, que diz assim, ó. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Olha só o que Deus falou. Aqui eles ainda estavam tão preocupados com a altura, eles ainda estavam tão preocupados com a posição elevada, ninguém mais poderia fazer milagre. Jesus foi contra o que eles falaram. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, disse: não lhe proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Aleluia. Todo aquele que crê. Às vezes uma pessoa que você vê, você olha assim, você não dá nada. Você olha para ela, você não dá nada. E a pessoa tem o conteúdo de Deus no coração. Essa pessoa simplesinha, ela sentada no banco. E Deus vai lá e toma e usa como instrumento nas suas mãos. Para dizer que Ele é Deus. Aleluia. Ele falou para os discípulos: não proíba eles. Deixa eles. Se eles estão ao meu favor, o milagre vai acontecer. Aleluia. Agora, se eles são contra mim, nada acontece. Não é verdade? Não é assim? É dessa forma que Deus age, irmãos. E ele continua falando no versículo 40. Até eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 20, do 1 a 16. Que fala sobre os trabalhadores da vinha. Glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Graças a Deus, aleluia. Quem achou pode ler. Mateus 20. Fala do trabalhador da vinha ali. 16? De 1 a 16. Porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para salariar os trabalhadores para a sua vinha. Glória a Deus. E tendo assustado com os trabalhadores,
e a 1 denário por dia mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele disse: ide vós também para a vinha, e vós darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estava desocupado. E perguntou-lhe: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse ao senhor da vinha, ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Oh, aleluia. Até aí, pastor Adriano. Amém. Glória a Deus. Olha só, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Aleluia. Veja como que é a matemática de Deus. Aqui ele está falando, né, sobre uma comparação. Né? Uma comparação em que um senhor, um dono de terra, né, vai buscar algumas pessoas para trabalhar, acha pessoas para trabalhar ali na sua terra, e todos vieram em diferente horário. Um no horário, outro no outro, um veio primeiro, outro veio por segundo, outro por terceiro, e todos trabalharam ali naquela terra. E na hora de pagar, né, o dono falou que era para eles, os seus servos acertarem eles todos iguais, sem diferença no pagamento. E eles ficaram indignados. Porque quem chegou primeiro trabalhou mais, pegou a fadiga do sol, se cansou mais, né? E aquele que trabalhou por último, é como se dissesse assim, trabalhou menos, pegou menos sol, menos afadigado. Mas Deus, ele não pensa dessa forma, gente. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Ele disse: eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Deus, ele não pode fazer o que ele quer do que é dele. Aleluia! Fazendo para você, fazendo para você, fazendo para mim, fazendo para os obreiros. Deus, ele faz da forma que ele quer. Afinal de contas, ele não recebe ordem da massa. É ele que ordena. Ele é o oleiro. Ele que dá ordem. Então ele faz da forma dele. Veja que todos receberam igual. E aí houve uma indignação. É a mesma coisa no templo, na casa de Deus. Às vezes uma pessoa que já está há muito tempo na casa de Deus, trabalhando ali junto, chega uma pessoa nova, recém, mas Deus começa a trabalhar, começa a mexer com o vaso, começa a lapidar, começa a fazer a obra. Aquela pessoa começa a se destacar no reino de Deus. Aí aquele que está mais velho fica carrancudo, fica bravo, fica revoltado. Porque agora tomou meu lugar. Porque alguém está se portando mais com ele que comigo. Foi assim também com Cristo. Cristo, quando eles falavam da parábola, ele estava assemelhando nós está fazendo a semelhança. Deus e o povo aqui na terra. Deus e a sua noiva. Cristo e a sua noiva. Aleluia. Essa palavra me chamou muito a atenção, porque lá quando eu comecei na minha conversão, eu era assim. Se chegasse alguém, tipo assim, fosse mais usado no momento ali quando chegava, eu já dizia: eu estou tanto tempo aqui. Eu falava: pastor Osmar, era meu pastor, era o pastor Osmar, estou tempo tanto aqui, o pastor Osmar não me olha, mas aquele lá ele já botou para cima. E eu ainda dizia: ele deve ter dinheiro, certo? Gente, eu era assim também. Um vaso meio corrompido.
E a palavra vai dizer aqui, irmãos, no versículo 41, ele diz assim, ó. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água. Ai, quem não dá um copo de água? Quem não dá um copo de água para alguém? Você nega algo para alguém? Não, né, irmãos? Jamais, né? Jamais. Por que Deus escolheu um copo de água? Tão simples. Porque Deus, ele fala das coisas simples. Ele usa as coisas simples deste mundo. Ele diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia. É? Ele traz o que não é para confundir aquele que é. É, Jesus, é assim mesmo. E sabe por que ele faz isso? Será que ele faz isso porque Deus é irado? É porque Deus não gosta dos seus filhos? Não, irmãos. É porque Deus, ele quer trabalhar no vaso e essa é a maneira dele trabalhar. Aleluia. É a maneira dele fazer. Aperta aqui, aperta ali, dói um pouquinho aqui, dói um pouquinho ali. É ele trabalhando no vaso. Aleluia. E ele disse, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sós meus discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Aqui ele fala da humildade, né, de ser humilde. Porque um prato de alimento, existem pessoas que negam. É, Jesus. Existem pessoas que não dão, não, vai trabalhar. Né? Eles vão trabalhar. Eu trabalhei, se eu tenho comida, porque eu trabalhei. Tem pessoas que chegam a negar. Existe. É raro, mas existe. É. Agora, a água não. Eu lembro do meu pai sempre falando, não se nega água para ninguém. E por que Jesus usa esse copo de água? Porque nas pequenas coisas. É nas pequeninas coisas que Deus faz. Aleluia. É como ele disse, você quer ser o primeiro no meu reino, seja pequeno. Você quer ser o primeiro, seja o derradeiro. É o que ele diz na sua palavra. E ele continua falando no 42. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Meu Deus! Quem é que consegue nadar para se salvar no mar, ou no rio, ou no lagoa que seja, com uma pedra de moinho no pescoço? Vai para o fundo. Não vai? E o que Deus quis dizer com isso? Que ele vai ser severo na sua justiça. Aleluia. Ele quer dizer com isso que aquele que escandalizar um dos seus pequenos que crê nele, Aleluia. é isso que acontece. Meu Deus. Aleluia. Um grande rigor, um grande juízo para quem escandalizar um dos seus pequenos. Deus, aleluia. Fala a voz. É mister que o escândalo vem. Mas ai de quem por quem o escândalo vier. É isso que ele diz. Na época de Jesus, da sua morte, por quem veio o escândalo? Por Judas. É. Sentado à mesa, Meu Deus. provando do pão, comendo do pão, Meu Deus. Misericórdia. se alimentando na mesa junto. Na hora de entregar Jesus, ele ainda beijou seu rosto, como um sinal, que era aquele ali que teria que levar, Meu Deus. como um sinal. Traiu Jesus com um beijo. Por quem veio o escândalo? O escândalo tinha que vir. Isso tudo tinha que acontecer porque estava escrito. Já no Velho Testamento já se falava que Jesus ia passar por tudo isso. Mas ai da quem por quem vier. E vem por quem?
Aquele que estava ali junto com Jesus, um dos 12. Se mostrando com a capa. E ele era um louco. Traiu Jesus. Traiu o nosso mestre. Mas comia na mesma mesa. Cuida, quem come na mesa contigo. Está cheio de pessoas comendo na mesma mesa, mas traindo um ao outro. Traindo com palavras, traindo com gesto. Lembra, foi com gesto que Judas traiu Jesus. Traindo com gesto. O livro de Provérbios fala daquele que acena com os olhos e balança o pé. Às vezes não quer dar tipo assim, declarar alguma coisa em público, então ele só faz assim com o pezinho, ó. A balançadinha, um gestinho com o olho, pronto, tá combinado. Tá combinado. Foi assim que foi feito com Jesus. Um gesto. 43 diz assim, ó. Se a tua mão te escandalizar, pastor, falou é para mim, tá? Eu enxergo mal daqui de longe. Qualquer que, se a tua mão, 43, se a tua mão escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar aleijado do que tendo as mãos e ir para o inferno. Aí ele vai falando, se o teu olho te escandalizar, corta fora. Se a tua mão te escandalizar, corta fora. O teu pé, não é que você vai cortar o pé, ou tirar o olho, ou cortar a mão fora. Mas é aquilo que te faz tropeçar. Aquilo que está se tornando pedra de tropeço da minha vida e da tua vida. Tem que tirar fora, não tem, irmão? Tem que lançar fora. Aleluia. E ele diz mais, se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti evitar despojo de que ter os dois e ser lançado no inferno, aonde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se os teus olhos te escandalizar, lança fora. Para que eu vou me aproximar? Por que eu vou me aproximar daquilo que me faz pecar? Por que eu vou ter aproximação daquilo que eu sei que vai tocar na minha fraqueza? É isso que Deus está falando aqui. Ele não está falando de pé, mão. Não. Aqui ele traz o pé e a mão, o olho como uma comparação. Se eu sei que vou tropeçar, então eu não chego. Se eu sei que ali tem um buraco, eu vou botar os pés, eu não vou. Tem uma armadilha, tem um laço, eu não vou. Eu me afasto. Porque eu quero herdar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua falando e ele diz: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se tornar insulso, com que há de salgar? Tem sal em vós mesmo e paz com os outros. Deus. Aleluia. Somos o sal da terra. Seja Deus. Deus nos chamou para ser sal. E o que o sal faz? O sal preserva tudo aquilo que é divino. O sal preserva a palavra de Deus na nossa vida. Veja só, se eu não tenho sal, se eu já me tornei sem sabor, porque eu não vigiei, acabei me tornando sem sabor, como que eu vou salgar o mundo? Como que eu vou salgar essa terra? Eu só sirvo para ser pisado pelos homens. Eu contei uma vez aqui, numa outra pregação que eu fiz, que um tempo bem atrás da minha caminhada de fé, eu caí da graça. Eu perdi o sabor. Deus me levantou.
Glória a Deus. Mas eu perdi o sabor. Trouxe experiência para a minha vida e passar para os outros. Hoje eu consigo entender quem cai. Eu consigo entender hoje. Eu consigo entender a pessoa que cai da graça de Deus. Porque eu também caí. E Deus me levantou. Mas sabe onde eu fui parar, gente? Tem gente nova agora aqui que não sabe. Os arcados já sabem. Eu fui parar num... Como é que chama aquele negócio de padre? Um confessionário de padre. Porque os evangélicos não me davam mais assunto para mim. Eles me lançaram fora. Eu comecei a ser pisado por eles. É isso que acontece quando você perde o sabor. Você passa a ser pisado pelos homens. Os próprios da casa te pisam. E eu fui para um confessionário de padre. Não tem vergonha de dizer não. Fui falar com o padre. O que seria da minha vida? Irmãos, não é fácil. Não é fácil viver o evangelho. Não é fácil. Mas é necessário. Hoje está passando batido as coisas. Cuidado para não deixar passar batido as coisas. Mas espera aí, irmã. Eu não posso fazer nada com meu irmão. Pode sim, pode repreender, pode exortar. Precisa de exortação. Precisa ser exortado. Senão ele não cresce. Senão ele se acostuma com aquela vida sem sal, sem sabor. Sendo pisado. Eu não quero que o meu irmão seja pisado pelos outros. Glória a Deus. Eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele chegue lá. É dessa forma. Quero que os irmãos abram lá em Salmo. Para nós terminar. Salmo 33, 13. Que muitas vezes as pessoas pensam assim. Glória a Deus. Essas coisas é falado pelo homem, pela mulher, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus conhece todas as coisas. A gente está vivendo no tempo da graça, né? E Cristo já pagou o preço, isso é que importa. Nada faz mal. Jesus. Passa muito. Aí vocês acham que passa só pela mente de quem está lá no mundo? Quem está lá no mundo, está lá no mundo. Passa pela mente do crente. Pela mente dos cristãos. Aleluia. Daqueles que já eram para ter discernimento. Já saber discernir o certo e o errado. Irmãos. É dessa forma que Deus fala no meu coração. É desta forma que o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida. Glória a Deus. Vocês pensam que é só aqui? Em cima deste púlpito? Não. Não é, irmãos. É dessa forma que ele age. E a gente pode ler. Glória a Deus. O Senhor, olha o que diz. o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. A irmã leu o 13. Pode ler o outro, 14. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Olha, Aleluia. Amém. não tem problema. Não tem problema. Né? Deus não vê nada dessas coisas. Deus nem é ser humano. Deus não anda, Deus não caminha, Deus não está em pessoa no meio de nós. Ele não está. Mas olha o que a irmã leu lá. Repete, missionário. Olha o que ela leu. Isso serve para mim entender que as coisas têm que ser reto. Eu preciso obedecer a Deus. Tem muita gente na obediência, o homem não obedece a Deus. E o homem fica cheio. Ele fica transbordando. Por quê? Por que ele fica transbordando? Porque o ser humano procura buscar no homem, em vez de buscar no foco que é Deus. Aleluia. Aí não cresce, Deus não me usa. É Deus. Por que será que Deus não me usa? Por que Deus não trabalha na minha vida? Por que será que só fulano é olhado, só ciclano é olhado? Aleluia. É dessa forma, irmãos. Mas Deus contempla tudo. Deus não contempla só o vaso por fora, a roupinha que veio, bonitinha. Deus contempla o vaso por dentro. Aleluia. E aqui, eu quero que a missionária repita lá. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Quem No é os lugar filhos da dos sua homens? habitação,
contempla todos os moradores da terra. Quem é os moradores da terra? Nós. Quem é os filhos dos homens? Nós. Ele contempla todos os filhos dos homens. Ele contempla todos os moradores da terra. Aleluia, Então, Jesus. essa palavra nos leva a entender Essa que nós temos que ter vigilância. Essa palavra nos leva a entender que nós temos que ser pequeno para ser grande, que essa é a matemática de Deus. Não adianta eu querer disparar porque Ele me faz descer. Ele me faz descer. Aleluia. Ele diz, desce para tu subir de novo. Se tu quiser subir, tu tem que descer. Glória a Deus, aleluia. Se tu quiser ser grande no meu reino, ocupar um lugar de posição lá, então seja pequeno. Glória a Deus. Faça como os discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro disse, não, Senhor, meu pé tu não lava, de jeito nenhum, Senhor. Jamais tu vai lavar meu pé. Tu é mestre. Como é que tu vai lavar meu pé? Ele disse, olha, Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, não. E ele fazendo um elogio para Jesus. Pedro estava elogiando Jesus. Jesus não merecia do elogio? Merecia. E ele estava ali elogiando Jesus. Jesus nunca quis elogio. Jesus quer obediência. Aleluia. Jesus, ele quer obediência, ele quer temor da sua palavra. É isso que Jesus quer. E eu deixo essa palavra Glória a Deus. primeiramente ao meu coração, ao teu. Desejo a todos vocês uma gloriosa noite, um abençoado descanso. Que Jesus alcance e abençoe a cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos.